Tá com a palavra, Lili. Antes eu queria só perguntar se vocês têm algum nome para colocar na prece, daí escreve ali no bate-papo, tá bom? Porque hoje eu vou dedicar a minha prece ao meu primo, que completa 1 ano do desencarne dele hoje. Então vamos fechar os nossos olhos e trazer a imagem de Jesus em nossas mentes, para a gente entrar em sintonia, mas também para deixar brilhar o amor de Jesus dentro da gente, dos nossos corações. Jesus, nosso amigo, mestre querido, obrigada por mais esse momento de estudo, de encontro, de troca. Que nós possamos ser terra boa para permitir que as sementes que iremos receber durante essa noite floresçam em nossos atos, em nossos pensamentos, no nosso dia a dia. Pedimos à espiritualidade que nos ampara, que rege o nosso estudo, a equipe de Eurípides, nosso professor, que nos auxilie durante a noite, durante o estudo e depois. Pedimos por nossos amores, nossos queridos que surgirem em nossas mentes nesse momento, especialmente pela Dona Undina, que desencarnou há tão pouco tempo, e pelo meu primo Rony. Pedimos com fé, com confiança, de que sabemos tão pouco, por isso os entregamos em seus braços. Jesus querido, para que possam ter seus caminhos florescendo onde estiverem. E assim, com muito amor e gratidão, nós iniciaremos o nosso estudo da noite. Fica conosco, Jesus querido, por favor, iluminando o nosso facilitador, Luciano, e ao nosso grupo todo. Obrigada. Que assim seja. Obrigada, Lili. Nada. Lu, seja bem-vindo. Então, não sei se eu estou contente ou não. Último dia, Lu, hoje, verdade isso? Do curso. Ai, Lu, seja bem-vindo. Está com a palavra. Boa noite a todos. Jesus nos ampare, nos abençoe, nos proteja. É alegria, né? Fizemos uma jornada importante para entender as questões da mente, da saúde mental. O nosso papel enquanto espíritas
em contribuir, né, para que isso se torne mais entendível, mais fácil de lidar, ou para nós, ou para aqueles que estão conosco, ou para o público que está na casa espírita. E fizemos aí uma viagem estudando vários tipos de transtornos e com a visão da doutrina espírita, principalmente o pensamento de André Luiz. E terminamos na semana passada com uma reflexão importante do que nós podemos fazer de diferente. Primeiro, porque fica evidente que esse não é um assunto de domínio do espírita, né? E aí um grande desafio de conseguir discernir as questões espirituais das questões de saúde mental. E a partir daí, através dos recursos que a Casa Espírita tem, traçar algumas ações, algumas estratégias, trabalhos, atividades que possam auxiliar ou fortalecer aquilo que a Casa Espírita já tem, né? Sem a urgência de se criar, de repente, algo novo que não se consiga manter, mas a ideia de que não dá para nós trabalharmos sempre como trabalhamos, sempre com a mentalidade de que está tudo bem, de que nós vamos tirar essas questões de letra, porque, na verdade, são grandes desafios. Até porque nós passamos por esses desafios, né? Não há que nenhum de nós que nunca tenha tido um grande desafio, né, de ordem emocional para superar, ou é uma perda, ou é uma questão relacionada a um quadro mesmo de saúde mental, como um quadro de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, contatos próximos com as questões da drogadição. Então, são temas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Às vezes muito diretamente, e às vezes são contatos, né, indiretos, mas que nós podemos ajudar, né? E aí tem a questão da Casa Espírita, que todas as semanas na Casa Espírita, se nós tivermos abertura, nós vamos ouvir várias demandas, né, várias situações que vão exigir de nós aí esse preparo para conseguir orientar de maneira coerente. O grande ponto aí, né, o livro termina falando da importância da obra do André Luiz, e um ponto que ele é chave, né, para a gente entender é que a ciência ela não é uma coisa estanque, né? Então, aqui em um dado momento fala-se do positivismo do Augusto Comte, né? Essa é uma época em que quando a gente fala do positivismo, quando a gente fala de Augusto Comte, a gente fala do período de Kardec, né? A gente fala do período em que surge o espiritismo, é um momento em que a própria ciência, principalmente no campo da medicina, ela começa a tentar respirar melhor, né? Porque pouco tempo antes, menos de 100 anos antes, nós tínhamos Mesmer tentando salvar, né, a medicina que vem de fracassos, né, por terapias que mais matavam do que salvavam. E aí a gente vê o Mesmer, né, e outras iniciativas, mas principalmente no campo do magnetismo, tentando fazer com que as pessoas realmente se curassem, né, e não sofressem tanto com os recursos arcaicos que a medicina tinha naquela época. E aí vem Augusto Comte, né, dizendo que você tem que provar tudo que você faz, precisa de embasamento, e aí a ciência ela começa a criar força, né, ao mesmo tempo que filosofias e doutrinas vão surgindo, quase que no mesmo período, um pouco antes, um pouco depois. A gente vê Freud sendo totalmente banalizado no Hospital de Salpêtrière, em Paris, pelo Charcot, porque aquilo não era ciência comprovada. A gente vê o espiritismo sendo colocado à prova, a gente vê doutrinas e pensamentos sendo colocados à prova realmente, porque era um momento em que ou as coisas elas tinham realmente sentido e evidência, ou não ia para frente, né? E aí um momento em que diz aqui na obra, né, que
chega-se a dizer um pouco mais para frente que a ciência já tinha resolvido todas as suas questões, né? Porque as coisas começaram a surgir, as respostas começaram a vir, mas a gente foi vendo ao longo do tempo, né, que as coisas foram avançando. E o pensamento com relação à ciência, ele é dinâmico. E isso porque é reflexo do pensamento da espiritualidade. Então, a gente vai estudar André Luiz e a importância de ter estudado essa obra, porque a gente percebe no pensamento de André Luiz um pensamento que ele chega a ser um pensamento futurista, né? Ele traz uma visão lá na frente, o que nos espera, né? Aonde a ciência vai chegar, o que nós vamos ter aí de revelações mesmo, né? Com o tempo nos provando várias questões que são importantes. As reflexões lá de trás, falando sobre a relação espírito e corpo, que essas coisas estão ligadas e uma influencia a outra, né? André Luiz, no Mundo Maior, ele traz várias questões que depois foram sendo evidenciadas pela ciência, né? O André Luiz, ele fala sobre a genética, né? Ele fala que a genética um dia seria um carro-chefe mesmo na ciência, na medicina, iria abrir portas para a solução de questões complexas da ciência. Então, entre outras informações que a gente vai ver nas obras de André Luiz, que por alguns grupos espíritas é muito colocado a menos, né? Muito questionada, é muito colocado realmente numa posição de que tem muita fantasia ou tem muita ilustração, e o espiritismo não é isso, mas aí a gente precisa filtrar, analisar e perceber que sim, faz muito sentido, né? Muita coisa que André Luiz nos trouxe faz todo sentido, né? E que, acho que eu já disse isso uma vez, né? De um outro autor também, que não é o mais querido de muitos espíritas, que é o Ramatiz, que ele fala, né, no Evangelho à Luz do Cosmo, ele explica isso, né, questionado ele por que Kardec não trouxe as informações e as relações que o André Luiz trouxe, como, por exemplo, em Missionários da Luz, capítulos 12, 13 e 14, com a reencarnação de Segismundo. E aí perguntam para o Ramatiz, por que foi o André Luiz que trouxe isso, não foi o Kardec, sendo que a gente tem que seguir o Kardec, o espiritismo é Kardec, né? E aí o Ramatiz é muito lúcido e coerente ao dizer, né, que Kardec veio numa época que nem aceitar a questão da imortalidade da alma era possível, né? Então, se nem a imortalidade da alma eu vou aceitar, como eu vou aceitar o processo reencarnatório, né? Numa época em que as questões da reencarnação eram rechaçadas, elas não eram aceitas de forma nenhuma naquela época, né? Porque o catolicismo ainda é mais forte do que nos tempos atuais. Então, como que isso ia ser possível? É um questionamento que ele traz, né? Ele fala da maturidade espiritual. A gente vai recebendo as informações do mundo espiritual conforme nós vamos tendo maturidade, né? Assim como o Carlos Bacelli já foi muito criticado e é criticado por algumas obras que trazem informações ainda mais avançadas, né? E aí as pessoas me perguntam, né, do Robson Pinheiro, do Bacelli e outras obras, você lê o que ele fala disso, daquilo, fala, olha, eu não li, né? Mas por que você não aceita? Eu não tenho maturidade para assimilar ainda, eu acho, né? Então, eu ainda estou na época lá do André Luiz, que para mim já foi muito. Isso cada um está no seu momento, né? Cada um está no seu momento. Eu estou no momento de entender ainda o que o André Luiz trouxe para nós, né? Ele traz a visão, uma visão integral do ser. E eu acho que se a gente ficar por aí por enquanto, já é um grande avanço. Já é um grande avanço. Se a gente entender que a gente é mais que matéria, a gente realmente é espírito, né? E que existe
essa questão da nossa interação, o poder do nosso pensamento, que ele vai falando aqui, a nossa constituição espiritual, perispiritual, o quanto isso é vivo, o quanto isso é dinâmico, o quanto isso é verdadeiro nos nossos processos reencarnatórios, a nossa visão começa a mudar, né? Um único pensamento que eu sempre tive com relação ao André Luiz, em que ele retrata de uma forma, às vezes a gente interpreta de outra, é que não só ele, né, mas alguns autores fazem uma associação quase matemática de processos reencarnatórios, né? Eu vivi de um jeito, eu reencarno de tal forma, e isso marca a vida passada, né? Eu tenho uma deficiência, isso é porque na vida passada eu fiz tal coisa. E o espírita criou esse pensamento automático, né? Um amigo meu não aparece, eu comentei com vocês, ele falou que a pessoa que tem a mão, né, ou a mão atrofiada, curta, é porque ele roubava na vida passada. Isso não faz sentido. Então, a gente leu muito essas coisas, né? E aí vai criando um jogo aí que não tem lógica. Não tem lógica. Então, do André Luiz, o que é importante a gente entender e gravar é que realmente, né, olharmos de uma forma mais ampla, né, mais profunda, vai fazer com que a gente evolua. As obras espíritas têm esse propósito. No meio do caminho tem coisas que a gente não entende, tem coisas que são mais difíceis, né, de aceitar até, né? Tem livros espíritas que eu não li ainda e não vou ler nem tão cedo, porque para mim passou um pouco, assim, eu vou ter que me dedicar muito, então, né, tem coisas que, por enquanto, eu não consigo. E é assim mesmo, tá, gente? Acho que dentro do Espiritismo a gente vai buscar aquilo que faz mais sentido, os temas que vão nos ajudar melhor, e aí a gente vai se aprofundando, né? Então, como eu gosto muito dessas questões relacionadas à parte da ciência espírita, da mediunidade, principalmente nas obras de Kardec e André Luiz e Joana de Ângeles, então é onde eu me sinto mais em casa. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Tem um monte de coisa aberta ao mesmo tempo. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Tudo ok, Lu? Ok. Então, vamos lá. De tudo que o André Luiz comenta, e esse último capítulo traz, né? Aqui eu vou trazer um ponto que ele baliza vários dentro do capítulo, que é a questão dos 3 cérebros, quando ele fala aqui do cérebro triuno, que tem uma obra espírita sobre isso, bastante interessante, né? E é importante a gente refletir sobre isso. O André Luiz trata isso no Mundo Maior, no livro No Mundo Maior, né? É uma reflexão bastante importante. A gente precisa entender o que ela quer dizer. Ele fala que não é que nós tenhamos 3 cérebros, mas o nosso cérebro perispiritual, nossa estrutura de mente, ela está estruturada, ela está dimensionada em 3 níveis diferentes. Então, nós temos uma região, né, o lobo frontal, que vai falar em que nós vamos trabalhar as nossas noções superiores, né? A região central aqui do nosso cérebro, as conquistas atuais, e o tronco encefálico, falando dos impulsos automáticos, né? A base do nosso cérebro fala do nosso passado. Então, é interessante porque quando a gente vai estudar o André Luiz, uma obra agora que eu vou me lembrar, daqui a pouco eu falo, não é Evolução, é Evolução em Dois Mundos. Em Evolução em Dois Mundos, em que ele vai explicar a reencarnação, mas não o processo reencarnatório, e sim como que isso funciona para o espírito, né? Em que ele fala sobre automatismo, né? E aí ele nos traz a ideia do quanto nosso embrião e o embrião de muitos mamíferos é muito parecido, porque o espírito, né, o espírito, o princípio inteligente, ainda antes da sua constituição espiritual, ele memoriza o seu processo reencarnatório. Então, nós vamos passando pelos reinos e vamos registrando aquilo que é possível, aquilo que é necessário, para que quando nós estejamos na condição que estamos hoje, né, nós tenhamos dentro de nós
no nosso DNA, no nosso registro espiritual, nós temos as espécies, nós temos o planeta dentro de nós, né? Olha que coisa rica, né? Nós temos tudo isso dentro de nós. Por isso que eu acho que se eu fosse, eu digo isso com uma prepotência gigantesca, mas eu digo que se eu fosse Deus, a única coisa diferente acho que eu faria era que os animais seriam ou muito maiores do que nós, ou nós teríamos muito medo da natureza a ponto de tentar respeitar no máximo, porque é a nossa herança, né? Nós viemos de reino mineral, animal, então vegetal, que nós precisamos respeitar, né? E isso está gravado em nós, né? Esse pensamento ele não vem do André Luiz, tá? Isso vem do Leibniz, quando ele fala da monadologia, em que ele vai falar sobre a mônada celeste, que é o princípio inteligente, né, que mergulha na profundeza dos oceanos e, a partir dali, traça a sua jornada evolutiva por todos os reinos. Ele vai falar em todos os reinos do universo. Isso é fantástico, né? Então, o André Luiz traz esse pensamento para nós. Então, nós temos lá no tronco encefálico, quando a gente registra lá a base dos nossos instintos. Então, quando a gente fica no andar de baixo, nós estamos ainda num mundo bastante inicial, né? Instintivo. Esse pensamento, olha lá, vamos lá, só para lembrar que o André Luiz fala isso em 1947, né? mais de 20 anos depois, o Paul MacLean fala a mesma coisa, né? É isso que a gente precisa entender do André Luiz, o quanto ele foi genial, um espírito avançado realmente. E aí o Paul MacLean fala o pressuposto que o cérebro humano resulta da existência de 3 cérebros: o reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex, né? Então, e o Paul MacLean ele avança nessa análise, nesse estudo, e chega no mesmo caminho que o André Luiz havia traçado mais de 20 anos antes, né? O espiritismo é isso. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente tem que buscar essas referências da ciência. Até ontem eu estava fazendo uma palestra para um grupo sobre reencarnação, né? E a minha pergunta foi: como a gente prova que reencarnação existe? Né? Então, as grandes questões da doutrina espírita, dos pontos principais do espiritismo, nós vamos perguntar como isso foi provado ou é provado. Ou o que a ciência fala sobre isso. Isso é importante, pessoal, porque se hoje chega alguém dentro da casa espírita que não é espírita, é um simpatizante, está conhecendo, o que vai chamar a atenção desse público é a prova. Hoje, o mundo é cada vez mais São Tomé, né? As pessoas querem cada vez mais prova, realmente, elas querem cada vez mais entender as coisas, porque as pessoas estão vindo de religiões que prometeram e não cumpriram, que juraram e não mantiveram, que falaram sem consistência, que replicaram um conhecimento bíblico fabuloso em alguns pontos, mas sem contextualização com o momento presente. Então, essa é a grande questão da doutrina espírita. O que já existe de estudo e prova do perispírito? O que já se tem de conhecimento com relação a estudo da mediunidade? O médium pode enlouquecer ou não pode enlouquecer? Qual a relação do espírito com as doenças? Tem prova científica disso? Tem estudo da ciência com relação a isso? Né? Então, nós estamos passando por todos os princípios da doutrina espírita, né? A imortalidade da alma, as experiências de quase morte. E aí nós vamos encontrar a ciência trazendo tudo isso para nós. Ou há muitas moradas na casa do Pai. E o Stephen Hawking, por exemplo, quando ele fala dos universos paralelos, e quando antes de desencarnar, ele escreve um artigo dizendo, né, de que é muito, muito provável e é muito lógico que nós sejamos, em outras palavras, num pensamento muito científico, que sim, nós sejamos cópia de algo que já existe.
Então, isso faz muito sentido, né? Porque o Espiritismo deixa de ser um ponto de especulação filosófica ou científica, mas passa a ter o seu lugar, né, o seu posicionamento coerente enquanto ciência, porque entende a ciência, revela a ciência e é provado pela ciência. Filosofia, enquanto questões que podem nos trazer transformações, e não divagações. É diferente. E a religião, no sentido de realmente fazer com que tudo isso nos dê a certeza de que realmente há um Deus soberanamente justo e bom, e como diz Kardec, né, muito ou ele e parte de Camille Flammarion, através da psicografia do Galileu Galilei, é alguém realmente que está fazendo os ponteiros do relógio se mover com perfeição, a perfeição do universo, né? Então, isso é o Espiritismo. Isso é o Espiritismo, né? Então, ele fala, né, o Paul MacLean fala dessa estrutura do cérebro, né, desses 3 andares, de como ele é organizado, e que aí existe uma relação, né, muito coerente com o que o André Luiz já havia escrito no livro No Mundo Maior, né? Então, nós temos lá o subconsciente, né, em que estão a residência dos nossos impulsos automáticos, tá? O automatismo, as funções, né, que nós não temos domínio total, simboliza o sumário vivo dos serviços realizados. Olha que coisa linda isso, né? Aí está a memória, e aí no físico, a manifestação da memória integral, né? Por que nós temos uma relação, quando estamos mais adiantados, tão equilibrada com a natureza, com os animais? Porque foi lá que nós trabalhamos, foi lá que nós conseguimos desenvolver, vai nos dizer André Luiz, né? Em Evolução em Dois Mundos, foi mergulhando entre as algas que nós trabalhamos a sensibilidade. Foi reencarnando, né? Passando entre os répteis que nós desenvolvemos a nossa percepção visual. E por aí vai, né? Ele vai desenhando várias espécies animais, né? Vários tipos vegetais, e como nós poderíamos, né, enquanto princípio inteligente, ter aproveitado isso nessa jornada, ter trabalhado a questão do hábito e do automatismo. Da onde vem isso, né? Por que eu me deito sempre do lado esquerdo da cama? Por que eu faço sempre isso? Porque é herança, né? O cachorrinho seu de casa, ele arruma um lugarzinho dele para deitar. É isso, gente. Então, nós vamos trazendo essas questões lá de trás. O consciente, né? É o presente que nós temos, domínio das nossas conquistas atuais, onde se erguem, se consolidam as qualidades nobres, é o que nós estamos construindo agora. É por isso que, olha que lógico isso, esforço e a vontade, porque quando a gente vai ver, por exemplo, Leon Denis, no problema do ser, do destino e da dor, o grande entrave da evolução do espírito está na questão da potencialidade da sua vontade. Ou seja, se eu não quiser, eu não mudo. Eu não mudo. E se eu quiser, eu mudo. Né? Tem um livro muito, muito, muito rico, né? Que quem puder ler, eu vou pegar o nome do biografado pelo Hermínio Corrêa de Miranda, quem puder ler, né? Leia os livros do Hermínio Corrêa de Miranda, que é maravilhoso. Tem um livro chamado Negritude e Genialidade. Tá? Não sei se alguém já ouviu falar desse livro. Tá? É um livro esplêndido, esplêndido. Fala do George Carver, aqui que eu estava buscando o nome do biografado. Né? É um negro americano, foi o primeiro negro americano a fazer uma faculdade. Ele faz uma biografia sobre esse homem. Né? Numa época ainda, né? Acho que é final do século XVIII, em que
as questões raciais eram muito mais graves, né? E ele vai estudar botânica, tá? Então, quem desenvolveu a tecnologia do cosmético foi ele. O cosmético só existe por causa desse homem, George Carver, tá? E é tão linda a história dele, porque ele é um espírito ultra evoluído, né? E aí o objetivo dele, ele teve 2 objetivos na reencarnação dele, né? Dar esse pontapé no estudo da botânica e os passos iniciais da cosmética e da farmácia, até algumas questões que a própria farmácia hoje utiliza, a ciência farmacêutica, né? E também fazer com que o povo negro que ele convivia percebesse que é possível estudar e sair de uma condição submissa, né, e de sofrimento. Então, ele eleva a condição daquele povo que estava no lugar dele. E um outro papel importante que ele teve foi de combater, né, a visão de que, nos Estados Unidos, né, em outros lugares também, mas de que o negro era uma raça inferior, né? E ele foi colocado à prova milhares de vezes, né, e vai vencendo isso. Isso é o que o Leon Denis fala, né, da questão do esforço e a vontade. Então, se o espírito ele quer progredir onde ele estiver, ele tem condições. Lógico que tem a questão do contexto, do ambiente que pode permitir ou não, mas nós temos condições de utilizar a força de vontade. E aí o cérebro superior, o lobo frontal, superconsciente, a casa das noções superiores. Então, quando a gente junta, né, os 2 andares, lá o segundo e o terceiro, a gente evolui mais rápido, porque nós estamos trazendo as noções superiores, né? Nós estamos buscando o ideal a seguir, a meta superior. Então, sofre muito nessa vida quem não trabalha o andar do meio, né? Quem está longe do nível de consciência. Consciência desperta, tá? Consciência desperta. Por quê? Porque não consolida qualidades nobres, não estrutura pensamento, não consegue trabalhar o esforço e a vontade, e aí vira um espírito que não evolui. Preguiçoso, né? Eu não vou, eu não quero, né? Tem um caso de um espírito, eu não lembro o termo que Kardec dá no livro Céu e Inferno, quando ele fala de espíritos, são espíritos teimosos, né? Uma categoria de espíritos que eu esqueci o nome, que ele coloca lá. E aí eles vão conversar com um espírito, né? E vão perguntar por que ele estava naquela condição de sofrimento. E aí ele fala, eu não queria, porque eu não quis. Mas por que você não quis mudar? Porque eu não quero mudar e tal. E o espírito ficou naquilo só, né? Então, quando eu não trabalho a minha consciência desperta, eu não percebo o superconsciente, eu não percebo as noções superiores. E aí eu fico amarrado nos instintos inferiores, né? Paulo de Tarso, ele utiliza os 3 andares aqui na jornada da vida dele. Ele usa o básico quando ele cria aquela perseguição, né? Que é do tronco encefálico, né? Que ela é animalizada com relação aos cristãos, né? Vira uma coisa automática de perseguir, de matar e tal, né? E aí, quando ele está lá na entrada, nas portas de Damasco, que ele cai do burrinho lá na frente de Jesus, é o momento em que ele está com a consciência desperta. Ele percebe aquilo que ele já alcançou, a condição superior que ele tem. Ele sabia da condição dele. Trabalha o esforço e a vontade perguntando, Senhor, o que queres que eu faça? É isso. E aí ele vai para o ideal superior, né? Se converte ao cristianismo e faz o trabalho que nós já sabemos. Então, essa é a grande referência. Quando o espírito ele fica preso ao seu passado, e ao passado de ontem mesmo, ou o passado das mágoas, ou o passado do que ele sempre foi. Eu nasci assim, essa foi a minha educação,
né, isso não vai mudar, ele vai adoecer. Por quê? Porque nós nascemos para o movimento, nós nascemos para ir para frente, para o progresso. Se eu não me mover, nada vai acontecer. Né? Então, Kardec, na pergunta 849 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? Então, ele trata lá do primeiro andar, né? Um instinto ao livre-arbítrio, um instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade no tocante às coisas certas, a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Se amplia, tá vendo? Então, tem um processo evolutivo. Consequentemente, tu que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que é um selvagem, né? Do que o selvagem é pelos seus atos. Então, a gente vai ampliando o nosso nível de responsabilidade perante o mundo, né? Aqui é uma outra questão com relação ao bem-estar, né? Porque eu buscar o bem-estar, eu buscar estar bem e tal, isso não é parar. O que eu não posso é parar, né? E, às vezes, nós, os espíritas, podemos correr o risco de cair numa zona de conforto, né? Porque a gente já leu as obras do André Luiz, já estudou Kardec, está tudo bem, então agora vida segue, né? Faça o que der, o que não der, a gente resolve depois, na próxima reencarnação, porque a gente já tem o conhecimento, né? Chega no plano espiritual, explica para o André Luiz, né? Para o pessoal lá em cima, eu tentei, o pessoal lá era renitente, tudo obsediado, difícil de lidar, e aí eu não evoluí, né? Então, é utilizar esse conhecimento para que nós possamos fazer o melhor por nós sem sofrimento, né? No livro do estudo, né, do cérebro triuno, existe esse estudo mais avançado sobre a depressão e o prazer, e aqui o prazer está muito relacionado a uma satisfação interior, né, de você estar conquistando os seus objetivos existenciais, é uma questão muito crítica. Porque você não ter prazer e nem vontade de viver é sinal de perigo. Olha como as coisas estão relacionadas, né? Se eu não desperto a consciência para os ideais superiores, né? O que é o ideal superior? Eu buscar ser feliz, eu buscar fazer algo diferente, buscar o progresso, fazer coisas que vão realmente gerar uma energia co-criadora, porque nós somos co-criadores, espíritos que fazem parte da criação do universo. Se eu não tenho nada que me dê prazer e vontade de viver, eu preciso ficar muito atento, porque algo não está bem. Então, o grande ponto de quem passa por uma depressão, né, e até isso em terapia, né, é o ponto-chave, é realmente identificar em que momento e o que fez o indivíduo perder a vontade de viver. Em que momento? Isso deixou de fazer sentido, a vida perdeu a graça. Aonde que as coisas começaram a perder o valor, o devido valor, e porque a partir daí o indivíduo ele vai negando o externo e vai reflexo de uma negação a si mesmo. E aí eu não me aceito, eu não quero, e aí eu vou deixando a vida de lado, né? Aí o indivíduo vai para o quarto escuro, para esquecer o mundo, os problemas e esquecer de si mesmo, né? Então, entender essas questões é o que o André Luiz vem trazendo ao longo dessa obra, né? Aí está a morada dos processos obsessivos, as fugas psicológicas, as portas para as viciações de todos os tipos. O caminho, às vezes até sem volta, para transtornos psicóticos, porque eu vou fechando todas as possibilidades de progresso, né? O Kardec e o Freud eles tiveram alguns pontos de convergência, né? Vamos lá. A lei do amor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o Espírito Lázaro ele fala assim, no começo nós temos instintos.
Olha que bacana, gente. Já leram a Lei do Amor, do Evangelho segundo o Espiritismo? No início, o homem só tem instintos. Que é isso? Cérebro inicial, cérebro reptiliano. Mais avançados têm sensações, cérebro intermediário. Eu posso sentir muita coisa, mas como eu vou lidar com isso vai depender do meu livre-arbítrio, da minha consciência desperta. Mais avançado tem o sentimento. Sentimento de amor, sentimento de gratidão, né? Isso é o cérebro superior. Tá? E o Freud disse o seguinte: o instinto seria um impulso presente em todo organismo vivo, tendente à restauração de um estado anterior, que esse ser vivo teve de abandonar por influência de perturbadoras forças externas, uma espécie de elasticidade orgânica, ou expressão da inércia da vida. Ele quer dizer que a gente saiu do instinto em algum momento, né? Porque a gente tem que ir restaurando isso, a gente tem que ir trabalhando isso ao longo da nossa caminhada, porque quando eu não trabalho isso, eu volto lá para o cérebro inicial. E aí o inconsciente vai brigando comigo, e aí eu vou fugindo dos problemas, eu vou escondendo as coisas, eu não mostro para mim mesmo que existe a necessidade de mudar, e aí eu vou criando aquilo que a psicanálise vai chamando de sintoma, né? Eu vou reagindo mal às questões da vida, eu vou respondendo mal aos desafios existenciais, né? E isso vai moldando um pouco da nossa personalidade. Por que eu sou tão agressivo? Por que tão calado? Por que tão reservado? Por que, né? Não quero mudar. Por quê? É sintoma de alguma coisa. E aí eu tenho que entender isso. A proposta da doutrina espírita é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, porque a partir daí eu vou começando a identificar esses pontos e vou buscando alternativas de resolver, né? Dúvidas, comentários? Quem gostaria de comentar, pode abrir o som aí, fiquem à vontade. Tio, quer comentar, tio? Tem que abrir o som. Ele está com vergonha. Não. Eu acho que o Luciano está colocando de maneira brilhante aí, exatamente isso que a gente vem batalhando, aprendendo, né? E tem que fazer uma ligação entre a ciência médica e Kardec. Quem que fez essa ligação? André Luiz. Então, eu brinco que daqui a uns anos a gente vai ligar e perguntar: o doutor aí, que eu quero consultar, conhece André Luiz? Não? Então tchau. Porque tem que haver esse conhecimento. Então, é fundamental isso aí. Nossa, isso é muito importante. Muito. Eu acho que o Luciano está de parabéns em colocar de maneira tão didática para nós essas questões que não são simples, né? Não são simples. Tem que ter conhecimento para viajar nesses temas aí, que a ciência é interceptada, né? Interceptada. Hoje está havendo uma ligação. O ortopedista não queria saber do neurologista. O cardiologista se achava um deus e não queria saber do rim. É um absurdo isso aí, um absurdo. Então, o holos é importante. Quem que nos dá a visão do holos se a gente não tiver a visão do espírito? Com o seu perispírito, com o corpo espiritual. Aí fecha tudo, aí realmente faz sentido uma ciência médica que seja holística, mas basicamente que seja, se não espírita, pelo menos espiritualista. Né? Mas você tem que agradecer ao Luciano pela didática que ele tem de colocar esses temas.
Por isso que ele vai fazer mais coisa para nós, né, Rose? Olha que tá tocando o telefone aqui. Nós vamos pegar ele daqui mais um tempo. Bem isso mesmo. Bastante profundo todas as colocações que o Luciano trouxe para nós nesse curso, né? Para que a gente possa... E aí fica aquela interrogação tão grande na nossa mente, né? O que eu vou fazer com tudo isso, com toda essa bagagem de conhecimento que ele trouxe para a gente? Porque eu considero assim, que quando você termina, vamos dizer, inicialmente, uma universidade que você recebe, né? O canudo acadêmico, você tem um propósito. Enfrentá-la ao mercado e ir se atualizando permanentemente, né? Para manter sempre atualizado e dentro do princípio que se propôs realizar na própria vida. E se a gente faz isso na condição de desenvolvimento intelectual, imagina com as questões espirituais, que são conhecimentos eternos para a eternidade do espírito, né? Mas como é que eu vou processar fisicamente, materialmente, toda essa bagagem? Porque nenhum de nós aqui presente está recebendo esse conhecimento aleatoriamente ou sem uma finalidade, sem um objetivo maior. Isso aí, sem sombra de dúvida, porque a gente sabe que no nosso vocabulário o acaso não existe. Então, há um propósito, vamos dizer assim, uma programação superior, que nem é nossa, mas que a gente se comprometeu, com certeza, isso nós sabemos, né, através mesmo dos estudos, antes da gente vir para cá, que a gente se comprometeu em realizar algo nesse sentido. Então, nós tivemos e estamos tendo a oportunidade, e que não é também por acaso que é o Luciano que foi o responsável por esse, é o pivô de toda essa história. Por isso, eu sempre coloco ele como, vamos dizer assim, o nosso guru, trocando em miúdo, né? Porque algo maior nos reuniu para que a gente pudesse estabelecer esse vínculo, vamos dizer assim, para nós formatarmos, materializarmos na prática esse conhecimento todo. Nós temos que fazer alguma coisa. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Nós não podemos colocar a candeia debaixo do alqueire. Ele passou essa luz. Ele é o responsável por nos deixar abrir as comportas da nossa alma, do nosso coração, para tudo isso que recebemos durante todo esse período, e que hoje ele está fazendo esse apanhado todo para que nós possamos, sim, colocar a mão na charrua sem olhar para trás e seguir em frente, obedecendo a meta estabelecida antes da nossa encarnação. Isso aí tudo eu considero dessa forma, toda essa luz, vamos dizer assim, que ele foi o instrumento para nos trazer e despertar efetivamente a nossa consciência para essa verdade. Nós não podemos, a partir de então, nós temos um compromisso, uma responsabilidade mútua de alavancarmos esse recurso e colocarmos em prática. É a minha compreensão. Passo a palavra aí. Rose, enquanto você falou, eu lembrei de uma frase que, eu, sinceramente, eu não sei quem é, mas eu vi muito em adesivos que os espíritas compravam nas feiras do livro,
que a frase diz assim: estudar Kardec, libertar-se de crendices e superstições, né? Eu acho que o caminho, o ponto inicial é a gente, aonde estiver com esse conhecimento, a gente conseguir ajudar as pessoas a se libertar de algumas crendices, de alguns pontos de vista que, de repente, não estão ajudando, né? Se a nossa palavra ela tiver esse direcionamento, porque existe espírita cheio de crendice e de superstição, né? Com relação a algumas questões doutrinárias. Sim. Então, se a gente puder, né, na casa espírita, trazer essa visão um pouquinho mais da ciência espírita, com um tom de leveza, né? Aqui, aí Londrina é diferente, mas eu falo em casas espíritas com reuniões públicas, com pessoas que não estudam sempre, né? São pessoas que estão chegando agora, estão conhecendo, e eu falo dessas coisas, né? De uma maneira muito simples, mas que se entenda. E aí, de vez em quando, você vai um pouquinho mais à frente, aprofunda mais, volta para o entendimento, mas você vai levando isso para as pessoas. As pessoas fora da casa espírita vão falar do povão, do público, né, geral, qual a informação superior que as pessoas têm, né? Informação nobre, é muito pouco, né? Então, as pessoas estão no celular, estão nas notícias que são só tragédia e desgraça pelo mundo afora, né? As novelas, os realities e coisas que não agregam, né? Então, se na casa espírita a gente conseguir levar o indivíduo a uma reflexão um pouco mais avançada, a gente vai fazendo as pessoas se desprenderem um pouquinho dessas questões e buscarem algo diferente, né? Então, acho que esse é um caminho, na nossa fala do dia a dia. Às vezes não dá para implantar um grande trabalho de socorro, de ajuda, mas se lá na casa espírita, se no nosso dia a dia, se no nosso trabalho, né, a nossa fala, o nosso cuidado, ele tiver alinhado com tudo isso que nós estamos estudando, responde essa questão da Rose, né? O que eu vou fazer com isso? Eu posso, no meu dia a dia, levar um pouquinho disso através dos meus atos, né? Através de coisas que a gente vai fazendo, vai falando e que pode ajudar muita gente, né? Quem mais, pessoal? Vamos lá. Comentários aí. Conclusão desse estudo todo, né? Dessa reflexão de hoje. Nós não combinamos, Pedrinho. Nós não combinamos. Pedro. Eu e a Rose. Você está me cutucando aqui. Eu cutuco todo mundo, Pedrinho, para falar. Não, é que eu queria comentar só uma coisinha que ele falou do Ramatiz. Eu não sei por quê, logo no começo, quando eu me tornei espírita, me caiu um livro do Ramatiz na mão e aquilo me chamou tanta atenção que eu acabei comprando toda a coleção do Ramatiz. Eu tenho nela até hoje. Eu o li todo e, claro que eu não lembro mais de muita coisa, né? Mas, na época, eu sei que me fez muito bem, me esclareceu muitas dúvidas, né? E eu não vi, assim, desconexão com o espiritismo, não, com a doutrina espírita. Como diz o Luciano, pode ser interpretações, né? Algumas crendices que algumas pessoas ainda têm, ficam refutando tantas informações importantes, obras importantes, autores importantes dentro do espiritismo, né? Mas que a gente tem certeza que no futuro aí vão ser redimidos. Ramatiz acho que é um deles. Acho que os espíritas deviam abrir mais a mente para entender um pouco mais Ramatiz. É isso. Bom, Pedro, acho que a gente tem que ler realmente e conhecer um pouco de cada coisa, né? Eu falo que tem coisas que eu realmente não leio porque o tempo não me ajuda e a assimilação também não.
Eu tentei ler Pietro Baldi, por exemplo, não deu certo. Então, tem coisas que dá, e aí a gente vai criando o nosso entendimento, né? E o nosso próprio julgamento, a nossa própria análise, né? Para a gente não ficar num ponto só. E ler coisas de outras religiões, ler outras filosofias, outros pensamentos. Quanto mais a gente enriquecer o nosso conhecimento, melhor. Por quê? Esse é um outro ponto. A gente vai receber na casa espírita um bandista, a gente vai receber na casa espírita gente que se declara ateu, que não acredita em nada, católico, e um monte de coisa, um monte de gente com visões das mais diversas que imaginar. Né? Nós falamos aqui das questões de gênero. Tem que ler de tudo, gente, porque se a gente não conhecer, né, a origem do preconceito está na ignorância. Essa é a base. A base de qualquer tipo de preconceito. Se eu estiver enganado, vocês me corrigem. Mas a origem de qualquer preconceito está na ignorância. Eu não gosto de tal tipo de gente por isso. Mas qual é o embasamento? Né? Eu cansei de ver gente falando, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente? Vocês veem como que é grosseira a visão, né, de preconceito com pessoas obesas, né? Porque é preguiçoso, porque a pessoa não quer fazer o regime, não quer fazer isso, não quer... Mas eu não sei se a pessoa tem um problema endócrino, não sei se a pessoa tem uma questão genética que dificulta a sua jornada, não sei se a pessoa tem uma crise de ansiedade que ela não consegue gerenciar. Então, assim, como é difícil a gente se colocar no lugar dos outros e, por conforto, a gente cria julgamentos, né? Então, isso é para tudo, né? Infelizmente, eu já comentei isso, né? Eu vou sair dos tons críticos, tá? Para a vibração ficar boa. Mas eu já saí de atendimento fraterno, ouvindo atendente fraterno, eu não vou nem repetir aqui o que a pessoa falou, né? De uma condição de um atendido, numa condição de homossexualidade, o que a pessoa falou, o que um atendente fraterno falou. Né? E por quê? Porque não conhece, né? Não estuda. Não estuda o espiritismo. Né? Se a gente estudasse o espiritismo, a gente fica quietinho na frente de qualquer pessoa. O pior criminoso do mundo. A gente não sabe o que acontece, sabe as razões, não sabe de nada. Né? Tudo bem que algumas coisas não se justificam mesmo, mas isso não nos dá o direito de ser juiz de causas que não são nossas. Porque não temos moral para isso, né? Não temos condições morais nem para nos avaliar com profundidade, que dirá dos estranhos que fazem parte da nossa vida. São estranhos, não conhecemos, né? Então, o estudo da doutrina espírita tem que nos facultar isso, né? Então, tem que ler, gente, tem que ler de tudo que foi possível para a nossa mente ela se abrir, né? Quem mais? Lili, Fred, Michele. Ô, Luciano, vamos estudar o André Luiz? Gente, você não acredita. Eu, assim, né, eu tenho um estudo da evangelização de espíritos que eu faço correndo por fora do grupo, né? A gente troca figurinha enfim, individualmente, assim. E aí eu troquei figurinha com a Kátia no final de semana e ela me mandou esses 2 capítulos do André Luiz. Eu estudei exatamente os 3 andares da casa mental. E a gente ficou trocando figurinhas sobre isso. Quando você começou a falar, eu mandei até para ela. Falei, Kátia, o que você está fazendo que você não está aqui? Ai, mas enfim... Eu me lembrei eu fiz uma associação, né? Porque eu achei realmente esse estudo me remeteu exatamente na construção dos 3 cérebros orgânicos, vamos dizer assim, né? Que é o que você trouxe mesmo. Achei muito maravilhosa a conexão. E eu, quando conversava com a Kátia, eu me lembrei de uma frase numa das aulas que eu fiz da evangelização de espíritos, que é uma frase de Emmanuel, que ele fala assim:
A oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Para mim, essa frase fala dos 3 andares. Né? Quando eu acendo a luz, eu estou trabalhando com o andar de cima. Os detritos e a bagunça é o andar de baixo. Mas o que eu tenho que fazer é no andar, o térreo, né? Vamos dizer, o do meio. Então, e porque depois o André Luiz vai falar que é necessário que se esteja em equilíbrio os 3 andares, né? Uma outra relação que eu fiz é o andar de baixo é a minha anterioridade. Então, são o que eu trouxe, né? O andar de cima é o evangelho, que me mostra o meu caminho, o homem de bem, né? Vamos dizer assim, o norte, né? E o andar do meio é o meu trabalho no meu esforço na vontade do dia a dia, de trabalhar as minhas tentações, os meus vícios, os meus hábitos e ir renovando. Então, eu achei... Nossa, eu fiquei muito encantada com esse estudo, eu não conhecia. E aí, me remeteu também a uma passagem que nós acabamos de fazer, também da Evangelização de Espíritos, do livro que a gente está estudando, que a equipe de Eurípides vai falar sobre a inteligência, que nós temos sim que trabalhar e refletir a nossa inteligência e colocá-la a serviço no auxílio ao nosso irmão que necessita de amparo, de imagens mentais pacificadoras. Então, nossa, eu fico muito emocionada com isso. E aí, quando eu me deparei com esse estudo do André Luiz, é óbvio, evidente que, né, nessa última quarta-feira eu fiquei tentadíssima a entrar lá no estudo junto com a Kátia, porque é o que elas estão estudando lá no grupo de quarta-feira, né? Porque tem mais um grupo estudando na quarta-feira também de forma online. Mas aí eu pensei assim, não, mas a gente podia estudar André Luiz, né? Aí você traz o estudo, Luciano. Eu confesso que eu fiquei com muita vontade de estudar. É muito... E assim, esse livro especificamente, a proposta é justamente saúde mental. Então, é muito afinizado com as coisas que nós estamos estudando interdisciplinarmente. Ai, meu Deus, usei a palavra meio mais ou menos. Mas, entende? Eu olhei e falei, gente, é muito incrível. E aí, a hora que você trouxe o estudo, eu senti de pedir humildemente que a gente pudesse estudar André Luiz. Eu gostaria, né? Eu estou falando por mim, é claro. Eu sei que nós somos um grupo, mas falo por mim. Bom, Lili. Esse estudo que nós fizemos, né, vários trechos do André Luiz, muitos deles são do livro No Mundo Maior, né, que realmente é uma obra que traz esse nível de reflexão mesmo. Porque, se a gente for analisar a sequência das obras do André Luiz, é um livro que ele antecede as obras que vão se aprofundar em processos obsessivos graves, né? As obras que vão lá para os processos mais sérios de estudos aí da obsessão, de processos reencarnatórios críticos que levaram aí espíritos a
a loucura e coisas assim, né? Então, é uma obra muito, muito importante. E ler, estudar André Luiz, acho que sempre é muito... E esse conteúdo dos 3 andares, quem entrega para ele é Calderaro, que é quem está nos auxiliando. Eu já tenho uma relação íntima com os autores, né? É assim que eu não tenho, não adianta, é assim que eu sou mesmo, sempre foi assim. Então, é quem tem nos auxiliado nos livros da Hermance Dufour. Ela, vários momentos, ela traz as falas de Calderaro, né? Então, nossa, eu falei, gente, as coisas estão... Quer dizer, lógico, né? São os grandes espíritos auxiliadores da doutrina espírita. Eu compreendo isso, né? Mas eu já me elegi aluna mesmo, né? Eu já falei isso outro dia, né, tio? Ai, eu tô me sentindo mesmo. Falando da Obrigada, inteligência, falando da inteligência, tem um livro do Ney Lobo sobre o assunto. Chama A Espiritualidade da Inteligência Humana. É um livro excepcional, muito bom, tá? Então, quem puder, anote aí. Não é um livro fácil de achar, mas acho que dá para encontrar aí. É da editora Alta de Souza. Ney Lobo, qual é o nome do livro? A Espiritualidade da Inteligência Humana. Muito, muito bom o livro. Um pouquinho complexo, mas é muito bom. É um material bom para estudo. Ele vai estudar vários tipos, né? Os estudos que... Faz uma leitura dos estudos da inteligência ao longo do tempo e vai comparando com a doutrina espírita. É bem interessante. Ele vai para Gardner, vai estudar inteligências múltiplas, ele vai estudar inteligência espiritual, ele vai fazer um apanhado assim, bem interessante sobre a inteligência. É muita coisa, né, gente? Mas é bom estudar. Mais alguém, pessoal? Estamos perto do fim. Vai buscar esse referencial, né, da ciência, do espiritismo enquanto ciência, e a gente vai encontrar respostas na ciência. A gente não deve ser... Tem um português que ele fala isso com muita propriedade, ele é astrofísico, e os espíritas começaram a falar de física quântica sem saber o que se tratava, né? Ele falava assim, deixa os cientistas estudarem, né? Não adianta a gente se aventurar em algumas questões. E é muito claro, muito lógico esse pensamento. O que a gente tem que fazer, né, é conciliar o que a doutrina espírita fala com o que a ciência já fala, né? Mas permanecer espírita, né? Com pensamento espírita, a não ser que eu seja um cientista daquela coisa que eu estou falando, né? Mas é bom a gente buscar, a gente saber por que a gente está falando isso. Né? O Júpiter aqui, durante todo o estudo, né, ele demonstrou isso com a sua formação de base e a sua vivência. Né? Em vários momentos ele fala na doutrina espírita, mas ele vai lá e dá uma pinçada lá na medicina, na ciência, e faz essa relação. Então, acho que isso é uma coisa que nós vamos fazer sempre. Né? E isso não é só com relação à ciência, mas até a proposta da Federação Espírita Brasileira, né? A gente pensar assim como filosofia e religião, né? Então, quando a gente fala que a nossa vida tem que ter um propósito, um objetivo, a gente tem que buscar o crescimento, isso é existencialismo, isso é um pensamento filosófico. Né? De onde que vem isso? A gente vai entender o que é Gardner lá atrás, o pensamento depois adotado pelo Viktor Frankl, que a doutrina espírita trouxe lá atrás com o Leon Denis no Problema do Seu Destinador, falando da potência da vontade. Se você não tiver objetivo na vida, você não pode fazer nada. Existencialismo. Né? Então, assim, se a gente não tiver essas questões claras, entender contexto, por que foi difícil para Kardec? Porque ele viveu no momento do positivismo, em que as pessoas começaram a se tornar céticas,
E aí depois, um pouquinho lá para frente, vem o Nietzsche, né, e fala, Deus está morto. Quer dizer, não acredite em nada disso, porque isso não tem prova nenhuma. Né? Então, se a gente não entender esse contexto, a gente não vai saber, por exemplo, no Brasil, por que as primeiras casas espíritas elas tinham que acontecer escondido, os grupos não podiam sair, não podiam, porque entre os intelectuais isso não fazia sentido. Entre os religiosos isso era coisa do demônio. Né? Lá no mundo legal isso não tinha sustentabilidade, né? Não tinha como você chamar isso de igreja, de nada, e qualquer coisa diferente também não podia acontecer. Então, se a gente não contextualiza essas questões, parece que o espiritismo foi muito fácil de fazer, né? Que Kardec estava cheio de espírito do lado dele, e foi muito fácil que eles começaram a fazer as coisas. E não foi assim. Né? Então, quantas barreiras tiveram que ser ultrapassadas? O trabalho de tanta gente que fez, né, para o espiritismo ser o que nós conhecemos hoje, e para a gente entender um termo no espiritismo que pouca gente busca e estuda, são os precursores do espiritismo e os precursores da verdade, que são aqueles que vieram antes dizer coisas que estão acontecendo agora. Né? Então, a gente vai entendendo como que o Einstein chegou naquela, né, na teoria da relatividade. Compara isso com o espiritismo para ver se tem resposta. Então, gente, tem resposta em tudo. Mas quando você traz essa visão, as pessoas falam, nossa, faz sentido, né? Lógico, faz sentido. Espiritismo não é mundo mágico, né? Não é nem maravilhoso, nem sobrenatural, como está no livro dos médiuns, né? Nem a mediunidade, nem o espiritismo não tem nada disso. É muito lógico. Eu gostava muito de ouvir o Raul Teixeira nesse sentido, em que ele falava que o espiritismo é lógico, é racional, né? Assim, no sentido de que tem um caminho aí. Né? Até quando a gente fala de Jesus, a gente tem que entender o contexto. Né? A gente tem que saber onde ele viveu, como ele viveu, por que ele falou algumas coisas. Júpiter! Então, assim que nasceu a Associação Médico Espírita, né? Uhum. A doutora Marlene, e ela congregou muitos espíritas interessados na questão científica. Eu tive a oportunidade, a felicidade de conhecer e conversar longamente com o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, né? Que é uma cabeça maravilhosa. Sérgio Felipe é o doutor pineal, foi ele que desvendou para o mundo a função da pineal. O doutor Jorge Andréa, né? Que era uma graça, né? E por aí vai. O Ney Lobo. O Ney Lobo teve em Londrina e ele... Teve na Casa do Caminho. Na Casa do Caminho eu comecei a falar da escola de Eurípides, comecei a falar de Eurípides para ele, do Colégio Allan Kardec, da proposta, e ele sentou, puxou uma cadeira e ligou o aparelhinho. Ele tinha um aparelhinho de surdez. Aí ele se interessou, ligou, e os olhos dele brilhavam, porque o sonho dele foi a educação, né? Então, a Associação Médica Espírita hoje é forte, pujante, tá? Eu participei durante uma década com eles, um pouquinho mais. A doutora Maria Teodora, da Terapia de Vidas Passadas, fantástica, muito lúcida, de Campinas, ela dizia uma coisa extremamente interessante. Ela falava em palestra que um terapeuta de vidas passadas tem que forçosamente estar ligado a um grupo espírita de desobsessão. Ela participava do grupo espírita de desobsessão que a mãe dela dirigia numa das cidadezinhas ao lado de Campinas. E aí ele explicava por quê. Então, nós precisamos viajar para esse conhecimento médico-científico com profundidade, porque tem uma série de coisas aí que a gente, de maneira infantil, acha que sabe. Lu, vou passar a palavra para a Rose, que ela vai fazer um comentário final aqui, e a nossa prece, aí a gente volta aqui conversar um pouquinho. Luciano, nossa fala em nome do grupo para te agradecer imensamente por todo esse momento que você esteve conosco,
E como diz a Tânia, está amarrado em nome de Jesus. E pensa bastante sobre a proposta da Lili, que é muito adequada, né? E a gente vai se falando. Ah lá, Pedrinho já sinalizou também. E é importante, né, esse conhecimento dentro de todo esse escopo, porque ele vem realmente, né, através da psicografia de Chico, fazer o esclarecimento bastante profundo sobre a nossa própria doutrina, né? Então, são obras basilares, podemos dizer assim. Então, fica aí a proposta registrada para você, tá bom? E agradecemos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Você mora no nosso coração e a chave a gente não vai te dar jamais. Vai ficar Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade, pela disponibilidade, pela atenção. Eu tenho um carinho muito grande pela Casa do Caminho, sem nunca ter ido lá, e por vocês todos, né? E tá no meu radar aí entre o final de abril ou maio, nessa época, de repente, ir até Londrina e visitá-los. Tá? Então, a gente vai combinar isso, vai dar tudo certo. Agradeço mesmo. E de repente, eu fico à disposição em outras, inicialmente, algumas palestras, algumas coisas, né? Vocês podem me chamar quando quiserem, tá? Mas, de verdade, agradeço mais uma vez a todos. Aprendi muito com vocês, né? Não vou falar muito, senão começa a cair cisco no olho. A nós também, pode ter certeza disso. Mais alguém quer falar alguma coisa para a gente poder partir para a prece? Não, eu quero dizer ao Luciano que nesse ponto meu cérebro está no subconsciente, só automatismo. Então eu não consigo me desprender disso, dessas palestras dele, desses estudos, né? E ver algo superior. É só automatismo. Então eu estou acostumado a isso. Então a ideia da Lili eu acho que é cabível. Não tem escapatória, Luciano. Ai, Lu, muito obrigado pela tamanha generosidade que você dedicou aqui ao nosso grupo, desde o primeiro curso. Se fez com tanto carinho, com tanta paciência, com amorosidade, né? E a gente aprendeu muito aqui. Você foi um presente para nós, Lu. Essa temporada aí dos 2 anos, quando você chegou, você foi um presente maravilhoso, nos esclareceu, nos abriu muito a consciência. Agora o cisco caiu no meu. Mas eu queria te agradecer do fundo do coração, em nome de todos aqui também, como a Rose disse, a gente não tem nem palavras para te agradecer o conhecimento que você dividiu com a gente com tanta generosidade. Obrigado, Lu. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Está com a palavra, Rose. Neste momento, então, gostaríamos de nos unir através do nosso pensamento para buscarmos na nossa essência divina os páramos da glória espiritual. Essa região tão sublime, onde nós podemos conectar os benfeitores espirituais da Pleiade, mais sublime da espiritualidade amiga e fraterna, responsáveis por acolher as preces oriundas da terra. E é neste momento, com os nossos pensamentos e sentimentos entrelaçados espiritualmente falando, nós expressamos a nossa imensa e profunda gratidão por todo o ensinamento recebido e pela presença amorosa e fraterna do nosso irmão Luciano,
a quem nós, mais uma vez, dirigimos a nossa gratidão sincera, dizendo a Ele que estamos à inteira disposição para novos aprendizados. E pedimos com muita humildade na nossa alma e no nosso coração, para que essa pleiade de incansáveis trabalhadores da seara divina, que auxilia o progresso da humanidade, que possa derramar as suas dádivas benfazejas sobre todos que aqui nos encontramos reunidos, neste momento que consideramos tão divino e sublime, pois estamos tratando das questões espirituais da nossa própria existência como seres imortais que somos. E como eternos pedintes, aprendizes do Evangelho de Jesus, nós nos colocamos com muita simplicidade na nossa alma e no nosso coração para expressar a nossa gratidão também à equipe espiritual que deram a assistência plena para que nós pudéssemos estar aqui reunidos e amparando cada vez mais nosso irmão Luciano para transmitir-nos aquilo que nós precisamos para nosso aprendizado e a nossa prática diária no dia a dia da nossa própria existência, materializando esses ensinamentos através do nosso pensamento, das nossas palavras, sentimentos e ações, diante da nossa caminhada no rumo da evolução espiritual, compartilhando as nossas vidas no nosso reduto doméstico, nas atividades profissionais dos nossos irmãos que ainda estão na ativa, e com todos os nossos irmãos da Pleiade, que compõem a espiritualidade amiga e fraterna, os espíritos protetores, amigos e familiares, que com a permissão divina comunga e participa conosco dos ideais superiores da vida. E assim, Pai amado, nós também rogamos por todos os nossos irmãos em humanidade, pelos que sofrem, por aqueles que promovem a dor e o sofrimento no coração dos seus semelhantes, pelo desconhecimento das duas verdades. E queremos ainda rogar aos nossos irmãos internados na Clínica Gran Vitória, da qual jamais podemos esquecer de rogar tanto por eles quanto todos os nossos irmãos em mesma situação nas clínicas de dependência química existente no nosso planeta Terra, para que, imbuído desse sentimento de amor, possam assimilar todo o aprendizado, o ensinamento e o tratamento necessário para o seu restabelecimento, não só físico, quanto psíquico, mental, emocional e espiritual, restabelecendo-se plenamente para retomar as suas vidas no seio familiar e da sociedade a qual fazem parte. E é assim, Pai amado, com muito amor nos nossos corações, jorrando nessa essência divina maior, em plenitude espiritual, nós agradecemos e pedimos a permissão divina para darmos por concluído este momento em que o nosso irmão Luciano encerra esta parte dos ensinamentos a todos nós, no próprio progresso a qual nós fazemos parte e aguardamos uma nova oportunidade, para que juntamente nós do plano físico e a pleiade dos nossos irmãos da dimensão espiritual possamos continuar o aprendizado para aprimorarmos-nos cada vez mais nas atividades necessárias a desempenharmos no plano físico, enquanto encarnados e, na sequência, na espiritualidade, quando tivermos que retornar para a nossa casa. Em teu nome, Pai, em nome do teu Filho muito amado, nosso Mestre Jesus, e de todos os mentores espirituais que nos dão assistência, os mentores do Centro Espírita Franciscano de Xavier e a equipe de Eurípides Barçanufo, que assiste e ampara a Casa do Caminho, nós concluímos as nossas atividades desta noite, rogando para que a tua paz, o teu amor e a tua luz se perpetue nas nossas almas e nos nossos corações, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Rose. Pessoal, vamos dar aquele abraço no Luciano virtual. Ai,
Obrigada. Um abraço para vocês. Muito obrigado mesmo, gente. Gratidão, viu? Beijo. Abraço. Beijo.